Como perder a barriga rápido, alimentação, atividade física, suplementação e os segredinhos que são detalhes que fazem a diferença no final das contas. Seja muito bem-vinda ao canal Bia Prata Emagrecimento. Aqui eu te ensino emagrecimento sem sofrimento e com saúde. Então, se você ainda não é inscrita e quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser lembrado de novos conteúdos e já deixa o seu like. Nesse vídeo eu vou te contar como que você acelera o seu processo de perder aquelas gorduras localizadas, a pochetinha, a gordura que fica aqui na barriga, que mesmo que você, quando emagrece, você ainda mantém aquela gordura que queima com muito mais dificuldade. Como eu sempre digo, rápido é relativo. Você pode perder mais rápido e mais devagar, mas você não vai conseguir perder toda a sua gordura localizada em 3 dias, talvez nem em 1 semana, em 2 semanas, mas esse conteúdo vai te ajudar a perder o mais rápido possível, o que provavelmente, comparado ao tempo que você adquiriu essas gordurinhas, é muito rápido. Então vamos direto ao ponto, falando primeiramente de alimentação. Você precisa de déficit calórico para perder gordura no corpo inteiro, e é perdendo gordura no corpo inteiro que você também perde as gorduras localizadas. Mas tem alguns detalhes, alguns segredinhos mesmo, que não é segredo, na verdade, mas são detalhes que podem fazer a diferença para você queimar essa gordura localizada na barriga ou em qualquer outro lugar que você tenha gordura localizada, no culote, nos braços, onde você quiser. Você precisa sim de um déficit calórico para perder essa gordura do corpo inteiro e das gorduras localizadas, mas esse déficit calórico não pode ser de qualquer jeito, e nem quanto maior esse déficit, mais você vai reduzir essa gordura e muito menos essa gordura localizada. O déficit calórico é você gastar mais energia e ingerir menos energia do que gasta, certo? Só que esse saldo negativo, como eu disse, ele não pode ser cada vez maior, porque o seu corpo entra em defesa, e esse é o primeiro segredo. O seu corpo vai te poupar energia, o seu metabolismo vai cair, você vai utilizar somente para a sua sobrevivência, para o que é mais importante para te manter viva. Então, reduzir demais as calorias não é inteligente, não é eficaz. E o outro segredinho para as gorduras localizadas é que você não pode dar muitas horas de jejum. Sim, o jejum, que é assunto para um outro vídeo, é benéfico. Fazendo da maneira correta, ele pode te trazer vários benefícios. Mas, para perder a gordura localizada, você não vai dar muito tempo, muita distância de uma refeição para outra, porque para o seu corpo isso é um estresse. Em alguns pontos esse estresse pode ser positivo, mas para as gorduras localizadas, ele vai absorver mais essa gordura, vai reservar mais e vai guardar mais nessas gorduras localizadas para te proteger também. Então, se você não dá um espaço muito grande entre uma refeição e outra, isso é interessante. É claro que isso tem que vir com estratégia, porque você também tem que ter um déficit calórico. Ah, Bia, então eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Não, não necessariamente. Você só não pode dar um jejum muito longo, de mais de 6 horas, por exemplo. Exceto o jejum, que já é para fazer mesmo da última refeição da noite até a primeira refeição da manhã. Esse jejum não tem problema de ser até 12 ou até 14 horas. Por exemplo, se você jantou às 8 horas da noite e vai fazer o desjejum às 8, 9 ou até mesmo às 10 horas da manhã. E para gerar esse déficit calórico, você vai seguir uma ordem de comportamentos alimentares para que você não gere aquele sistema de proteção e para que você não armazene gorduras localizadas. Você vai primeiro tirar os excessos. E provavelmente você tem excessos. O que são excessos? Adoçar bebidas com açúcar, comer alimentos ricos em açúcares e gordura, aquelas besteirinhas tipo salgadinhos, sanduíches. E alguém vai me perguntar, Bia, mas você não fala que pode comer de tudo? Pode comer de tudo, mas não o tempo todo. E se você quer perder essa gordura localizada, você vai ter que reduzir essas quantidades, principalmente a frequência e a quantidade desses tipos de alimento, principalmente os ricos em açúcares e gordura. Então, você pode escolher 1, 2 dias na semana para comer uma pequena quantidade desse tipo de alimento, do que você mais gosta. Então, não gasta ficha com uma coisa que você não gosta muito, só porque tem, por exemplo. Feito isso, você vai reduzir a gordura das suas refeições, de todas as suas refeições. Como que você reduz a gordura das refeições? Você vai escolher as proteínas mais magras. Então, se você for comer um queijo, vai escolher um queijo mais magro. Quando você for almoçar e jantar, vai escolher carnes mais magras, por exemplo, peito de frango, patinho, lombo suíno. Todas essas são carnes mais magras, que têm menor quantidade de gordura.
Vai diminuir a quantidade, inclusive, das gorduras boas. Não é para não comer? É para comer, mas você vai reduzir quantidade. Por exemplo, se você coloca 3 colheres de sopa de azeite no seu almoço, está em excesso. Coloca meia ou 1 colher de azeite nesse almoço. Gordura boa, saudável, mas é gordura e vai armazenar também se for em excesso. As castanhas, por exemplo, são gorduras boas também, que você come e ela é muito calórica. É saudável? Tem nutrientes positivos? Sim, mas é calórica e tem muita gordura. Então você vai reduzir a quantidade que você come desses alimentos. Ah, Bia, mas não é para comer uma castanha com fruta? Pode! Você vai comer menos quantidade. Tira de perto de você, porque senão você vai continuar comendo. Essa é uma coisa difícil de controlar. E você não vai cortar carboidratos. Carboidratos são importantes. Você vai utilizar estratégias para consumir esse carboidrato. Como? Você vai sempre consumir junto com esse carboidrato ou logo antes, de preferência logo antes, fibra e ou proteína. E você vai diminuir a quantidade total desse carboidrato também, mas você vai dar prioridade para reduzir gordura primeiro e depois reduzir esse carboidrato. Por quê? Normalmente, quando a gente fala, não é para zerar carboidrato, realmente não é para zerar carboidrato, porque o carboidrato é importante, não zere o carboidrato. Só que na nossa cultura é muito comum a gente comer muito carboidrato, muito excesso de carboidrato. É pão, é biscoito, é quitanda, é farinha, é macarrão, outras massas. Além do arroz, você ainda coloca os legumes ricos em carboidratos, tipo batata. Então são muitos carboidratos, é excesso de carboidrato. E você precisa reduzir essa quantidade, porém não zere, não corte o carboidrato, ele é importante. Mas vamos reduzir essas quantidades. Então, por exemplo, se você come 2 pães pela manhã, vai comer 1. Se você come 1 pão, vai comer meio. Troque a quantidade que você come de arroz por brócolis, couve-flor, repolho, outros vegetais muito pouco calóricos e reduz essa quantidade do arroz. São estratégias, você vai continuar comendo o mesmo prato e vai acrescentar de outros vegetais que tenha fibra e muito menos calorias. Isso pode ser feito no almoço, pode ser feito na janta e nos lanches. Se nos lanches você não tem muita possibilidade de aumentar a fibra, você pode consumir o psyllium, como eu já ensinei para vocês. Deixa aqui no comentário para mim se você usa o psyllium, se você tem o hábito de usar o psyllium ou outra fonte rica em fibra, tipo a chia, a linhaça, semente de girassol ou qualquer outra fonte de fibra. E falando em fibra, você não pode consumir e aumentar essa quantidade de fibra se não tiver água no seu corpo. Se você não estiver hidratada suficientemente, esse processo todo vai ficar muito dificultado. O seu déficit calórico, o seu intestino, e queimar essas gorduras localizadas. Esse processo é prejudicado se você não hidrata corretamente. Então, tomar água suficiente. Como que você vai saber se está tomando água suficiente? Você pode fazer o seguinte cálculo: 35 vezes o seu peso é a quantidade de água adequada, estimada para cada pessoa. E a segunda coisa é que você vai avaliar a cor do seu xixi. Se o seu xixi estiver escuro, você está pouco hidratada. Se o seu xixi estiver clarinho, você está bem hidratada. Aterrissando, déficit calórico, não gerar excesso de déficit calórico. Você vai fazer isso reduzindo as besteirinhas, os excessos que você come. Você sabe bem o que é excesso, principalmente os alimentos ricos em açúcar e gordura. Vai dividir as refeições ao longo do seu dia. Reduzir a quantidade de gordura, principalmente das proteínas mais magras. Não vai zerar carboidrato, mas vai reduzir significativamente esses carboidratos e acrescentar fibra no consumo desses carboidratos e ou proteína. Comer fibras, de preferência em todas as refeições, e estar bem hidratada. Essa é uma alimentação para quem quer queimar rapidamente a gordura localizada, a pochete, a barriga. Na atividade física, você vai dar preferência, e é preferência para atividade de fortalecimento, força muscular, hipertrofia muscular. O que é hipertrofia muscular? Ganho de músculo. Mas, Bia, eu não quero ficar fortona, eu não quero ficar grandona. O ganho de massa muscular não necessariamente você ganha volume. Você vai ganhar volume de músculo, de fibras musculares, volume muscular. Mas você pode reduzir a circunferência também dessa forma, também ganhando músculo. Reduzir principalmente as gorduras localizadas. Gente, músculo emagrece, então você precisa ganhar músculos para o seu metabolismo aumentar, para aquele déficit calórico ficar otimizado e para o consumo energético do seu corpo ficar otimizado para a queima de gordura e principalmente as localizadas. Você precisa de músculo para isso. Então treino de força, treino de musculação é prioridade. É para fazer só treino de musculação?
Não, por quê? Porque o treino cardiovascular ele é muito importante também, tanto para a queima de gordura, principalmente na recuperação desse exercício, quanto para as substâncias que ele libera durante o exercício e no pós-exercício, que te traz muitos benefícios, não só para o emagrecimento, mas também para a saúde. Esquece essa história que vocês insistem nela, que quanto mais exercício para o abdômen eu faço, maior a queima de gordura nesse local. Isso não existe. Você precisa de um gasto calórico para o corpo inteiro e o seu corpo ele vai decidir por conta própria de onde que ele vai tirar essa gordura para ser queimada. Só que quando você perde a gordura do corpo inteiro e ainda usa essas estratégias, você otimiza a queima dessas gorduras localizadas. Isso não quer dizer que você não pode fortalecer o seu abdômen, muito pelo contrário, você deve fazer abdominais, principalmente aqueles para fortalecer o transverso do abdômen, que é aquela musculatura mais profunda do abdômen. Ela está embaixo dos gominhos, ela está colada nos gominhos e abaixo dele. Ela faz aquele murchar da barriga. Quando você suga a barriga murchando, quem está contraindo é o transverso do abdômen e alguns outros músculos também estabilizadores. Por que é importante fortalecer esse músculo? Por conta do aspecto de emagrecimento, o aspecto de barriga solta, tá? A flacidez desse músculo abdominal, ela pode estar acontecendo com você também. Isso dá um aspecto de barriga maior. Então, você fortalecendo, você enrijecendo e encurtando esse músculo que é do transverso do abdômen, você mantém o seu abdômen mais rígido, mais firme, sem flacidez, sem essa protusão do abdômen. E isso sim também ajuda na estética de reduzir essa circunferência do abdômen, mas não necessariamente a gordura localizada sendo queimada. Ok? Mas é importante também. Na musculação, quando eu falo musculação, não é sinônimo de máquinas, tá? Musculação é todo o trabalho resistido localizado em musculatura, tá? Então você tem uma base de treinamento, de força, treinamento de musculação, que pode ser feito de várias formas. Você pode fazer com máquinas na academia, por exemplo, você pode fazer em casa com peso do próprio corpo e pesos livres, e você pode fazer na praça, por exemplo, uma calistenia. Tudo isso é treino resistido, é treino localizado, é treino de força, de fortalecimento. E o importante aqui, para que você tenha esse resultado mais otimizado para ganho de músculo, para hipertrofia muscular, é você dar intensidade e volume adequado para isso. Então você sempre vai fazer repetições que você chega no seu limite de percepção de esforço. Então você precisa dar intensidade no treino de musculação, ele precisa ser com carga alta em todos os exercícios que você fizer. Carga não é necessariamente peso, é a carga do exercício. E você precisa fazer aí no mínimo 2 vezes na semana de musculação, no mínimo, tá? Mas se você está sedentário, começa com o mínimo. Começa com o mínimo para você não parar, você precisa continuar. Então 2 vezes na semana é suficiente para quem está saindo do sedentarismo. Para quem já tem a prática e já está com continuidade, já está com constância, aumenta. Aumenta de 2 para 3, de 3 para 4. Você pode ficar em 4 e ir aumentando a intensidade e a maneira que você pratica esses treinos. E no cardiovascular, no exercício aeróbico, você pode fazer também 2 vezes na semana, no mínimo, e com o tempo você vai também aumentando frequência, intensidade e volume desse treino cardiovascular. Tudo gradativamente, nada de uma vez para você não parar, você precisa continuar. E tudo isso flexibiliza muita coisa na sua rotina. Não é simplesmente fazer, é decidir, é organizar horário, organizar agenda, organizar alimentação, para quem tem filho, para quem tem criança em casa, como que vai ser com essa criança. Então tudo isso envolve o sair, o fazer, não é só ir fazer o exercício. Então você precisa se organizar para fazer o mínimo que você consegue, para fazer com constância, com continuidade. E você vai fazer 2 vezes na semana o cardiovascular, você pode começar com 12 minutos. Bia, 12 minutos não é pouco? Pode ser pouco para quem já faz. Para quem não faz, é suficiente. E é claro, é para aumentar, não é para ficar nesses 12 minutos para sempre, não. É para ir aumentando o volume, é para ir aumentando intensidade e é para ir aumentando frequência semanal. O exercício cardiovascular ele vai ter vantagens, segredinhos, detalhes que fazem a diferença, que é ajudar a regular o seu cortisol alto. É inimigo para quem quer queimar essa gordura localizada. É claro, o cortisol ele tem sua função, ele tem sua importância, mas ele não pode estar em excesso, ele não pode estar alto o tempo todo. Então o cardiovascular ele vai ajudar a reduzir esse cortisol, ele vai melhorar as suas substâncias no seu corpo que te ajudam de forma indireta para essa queima de gordura. Liberação de endorfina, vai melhorar a sua produção de serotonina por consequência, e essas substâncias liberadas, esse cardiovascular, ele vai melhorar o seu sono. E o sono, chegando nele, ele é importantíssimo para quem quer emagrecer e para quem quer perder gorduras localizadas. É no sono que a gente faz principalmente
o browning. O que é o browning? É transformar a gordura branca em gordura marrom. O que é isso, Bia? É transformar uma gordura difícil de ser quebrada, que não tem mitocôndrias, em gordura marrom, que ela é mais vascularizada, que tem mitocôndrias, é mais fácil de ser quebrada. É no sono que isso acontece, porque é a melatonina produzida durante a noite que vai induzir esse processo de browning. O treino de força também. Quando você faz a musculação, o treino de força, você libera irisina. E a irisina, ela é responsável também por esse processo. E nesse sono bom você também vai produzir mais serotonina. E, gente, por que isso tudo, essas substâncias, ajudam a emagrecer e a perder gordura localizada? No caso da melatonina, diretamente. No caso da serotonina, por bem-estar, por motivação, por conseguir continuar a fazer o que precisa ser feito. Com a serotonina baixa é mais difícil, com a dopamina baixa é mais difícil, sem endorfina é mais difícil, sem ver recompensa nas ações é muito mais difícil. Então, todo esse conjunto é muito importante, é essencial, é básico para você conseguir resultados positivos. Então, você precisa fazer uma higiene do sono. Você precisa dormir à noite para que tudo isso aconteça. Suplementação. Você pode suplementar com cafeína. É o suplemento de melhor custo-benefício. A cafeína ela vai te dar mais ânimo, ela vai dar uma aceleradinha, não é milagre, dá uma aceleradinha no metabolismo e reduz o apetite. Ela é um suplemento muito bem-vindo. A creatina é outro suplemento muito bem-vindo também, porque a creatina ela vai aumentar a sua força, a sua melhora de contração muscular e melhora o seu treino, melhora o seu gasto energético. Isso tudo tem relação indireta, mas ajuda muito no emagrecimento também. E ela não retém líquido. Tem vídeo sobre a creatina aqui no canal. E se você tem deficiências, insuficiência de algumas vitaminas, você precisa repor, porque isso auxilia o seu metabolismo de forma geral, o funcionamento do seu corpo. Então, se você tem baixa de vitamina D, baixa de vitaminas do complexo B, assim como outras vitaminas, você precisa suplementar essas vitaminas. E para isso você precisa fazer exames. Não sai tomando vitamina também sem saber se precisa dessa suplementação. Mas tem algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina C, que é um potente antioxidante que você pode suplementar, mesmo se você não estiver em déficit, principalmente no pós-exercício. Fez exercício, próxima refeição, toma uma vitamina C. E alguns antioxidantes e alguns anti-inflamatórios podem também ajudar muito nesse processo. Curcumina, ômega 3 e a própria vitamina C. São antioxidantes e ajudam no processo de não inflamação, numa recuperação de um exercício, que você tenha uma inflamação não patológica, uma inflamação normal, que vai acontecer, que é necessária que aconteça, mas você recupera rapidamente, sente menos dores. E processos inflamatórios crônicos também você evita com esses antioxidantes. Eles são muito bem-vindos. Bia, mas se eu não tomar isso, eu não vou conseguir perder minhas gorduras localizadas? Vai, claro que vai. Nesse caso da suplementação, são detalhes. Vão fazer diferença? Vão ajudar? Vão fazer você acelerar um pouco esse processo? Sim, mas não é ele que vai fazer toda a diferença. A grande diferença vai estar na alimentação, na atividade física, na constância e progressão dessas práticas. E num sono de qualidade. Outro detalhe que pode fazer uma diferença, que é detalhe, que não é o básico, é o aeróbico em jejum. Se você tem condições de fazer esse aeróbico pela manhã e em jejum, você consegue potencializar essa quebra de gordura. Mas lembre-se, isso é detalhe, se você não gosta, se você não quer fazer esse aeróbico em jejum, quer fazer em outro horário ou quer fazer uma refeição antes de ir fazer esse aeróbico, tá tudo bem. Não é o que vai fazer você não ter esse resultado e nem perder essa gordura localizada, mas é bom, potencializa sim o processo de perder gorduras localizadas, de perder a pochete, de perder a barriga. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.